Há pessoas que odeiam o próprio aniversário. Não o comemoram, não o mencionam, preferem até desaparecer nesse dia. Mas por que uma data que deveria ser feliz gera desconforto, rejeição ou ansiedade? Por que algumas pessoas sentem pressão, onde outras sentem alegria? E o mais importante, o que esse comportamento revela sobre sua história emocional e sua forma de se relacionar com os outros? Hoje não vamos falar de festas, mas do que a psicologia esconde por trás de quem prefere passar o aniversário em silêncio. Quando uma pessoa adulta decide não comemorar seu aniversário, em muitos casos a raiz não está no presente, mas na infância. Não é uma escolha repentina, nem uma simples preferência pessoal. É o resultado de uma experiência emocional que se repetiu vezes demais, quando ela ainda não tinha palavras para explicá-la. Imagine uma criança que espera seu aniversário com entusiasmo. Conta os dias, imagina o bolo, os presentes, a atenção. Mas o dia chega e passa como qualquer outro. Ninguém o menciona. Ninguém para. Ninguém lembra. No início dói. Na segunda vez confunde. Na terceira vez, algo muda dentro da criança. Ela já não espera. Ela aprende. A psicologia chama isso de desamparo aprendido. É o momento em que o cérebro compreende que esperar algo positivo só leva à decepção. Então, ativa um mecanismo de proteção. Parar de desejar. Porque quando você não espera nada, não se machuca. Com o tempo, essa criança para de pedir. Para de se iludir. E o mais importante, para de considerar seu aniversário algo relevante. Não porque não importe, mas porque a dor de esperar foi alta demais. Na vida adulta, essa ferida não é lembrada conscientemente. Não há uma lembrança clara que diga: ninguém comemorou meu aniversário. Mas o corpo se lembra. O sistema nervoso se lembra. Cada vez que essa data se aproxima, surge uma sensação incômoda, difícil de explicar. Não é uma tristeza evidente. É, antes, uma tensão silenciosa, uma necessidade de que o dia passe rápido. Por isso, muitas pessoas adultas dizem: não gosto de comemorar meu aniversário, sem saber exatamente o porquê. Não sentem raiva, não sentem pena, sentem neutralidade. E essa neutralidade é, na verdade, uma couraça emocional. O cérebro aprendeu algo muito claro na infância. Não espere reconhecimento, pois ele não virá. Assim, em vez de reviver a antiga decepção, escolhe ignorar a data completamente. Não é frieza, é sobrevivência emocional. E o mais inquietante é que essa conduta costuma se estender a outras áreas da vida. Não pedir ajuda, não comemorar conquistas, não esperar reconhecimento. Tudo nasce do mesmo ponto. Uma infância onde ser visto não era uma garantia. Depois de uma infância em que não se dava atenção aos aniversários, o cérebro não apenas aprendeu a não esperá-los, mas desenvolveu uma resposta ainda mais profunda: evitar ser o centro das atenções. Para muitas pessoas, ser observado não gera alegria, mas desconforto. Quando alguém propõe comemorar seu aniversário, a primeira reação não é entusiasmo, mas tensão. O corpo se contrai. A mente busca uma saída. Surgem frases como: não precisa, é só mais um dia, não gosto de chamar a atenção. Mas por trás dessas palavras há algo mais profundo. Na infância, a atenção era inconsistente. Às vezes não chegava, ou chegava acompanhada de pressão, expectativas ou críticas. A criança aprendeu que ser visível nem sempre é seguro. Que quando todos olham, algo pode dar errado. Assim, com os anos, a visibilidade é associada à vulnerabilidade. Comemorar um aniversário implica expor-se, ouvir elogios, receber gestos, permitir que outros se foquem em você. E para alguém que cresceu emocionalmente invisível, essa exposição soa estranha, até ameaçadora. Não porque não mereça, mas porque não sabe como sustentá-la. A psicologia explica que essas pessoas costumam desenvolver um mecanismo de autoproteção. Minimizar sua importância. Não se destacar. Não incomodar ninguém com sua presença.
Cancelar comemorações torna-se uma forma de manter o controle emocional. Se não há atenção, não há risco. Por isso, quando alguém insiste em comemorar seu aniversário, elas podem se sentir incomodadas, irritáveis ou até culpadas. Não é rejeição aos outros. É medo de ocupar um espaço que, no passado, nunca lhes foi concedido de forma estável. Essa esquiva não é arrogância nem desinteresse social. É o resultado de anos aprendendo que ficar em segundo plano é mais seguro do que ser visto. Que passar despercebido dói menos do que se expor a uma possível decepção. E assim, o aniversário deixa de ser uma celebração. Transforma-se em uma situação que o sistema nervoso quer evitar. Não por falta de amor próprio, mas por uma história emocional que ensinou a se esconder. Com o tempo, a rejeição à atenção se transforma em algo ainda mais silencioso e profundo. A sensação de não merecer ser celebrado. Para essas pessoas, o aniversário não desperta alegria, mas uma pergunta incômoda que nunca é formulada em voz alta. Por que alguém deveria celebrar minha existência? Não é uma pergunta consciente. Vive no fundo da mente, moldada por anos de carências emocionais. Quando, durante a infância, ninguém fez um esforço real para marcar esse dia, a mensagem implícita foi clara. Sua presença não é tão importante quanto você acredita. E o cérebro infantil, extremamente sensível, absorveu isso sem questionar. Na vida adulta, essa crença se manifesta de forma sutil. Minimizar as próprias conquistas, retirar o valor dos gestos de carinho. Sentir-se desconfortável quando alguém organiza algo grande demais para seu aniversário. Não porque não agradeça, mas porque não se encaixa com a imagem interna que tem de si mesmo. A psicologia descreve esse padrão como uma autoimagem reduzida, onde a pessoa aprende a ocupar pouco espaço emocional. Não pedir demais, não esperar demais, não receber demais. Comemorar um aniversário, então, é percebido como um excesso. Algo que não corresponde. Mesmo quando alguém próximo tenta surpreendê-los, aparece uma mistura de gratidão e culpa. Gratidão pelo gesto. Culpa por sentir que estão pedindo mais do que deveriam. Essa ambivalência gera desconforto e, muitas vezes, leva a evitar completamente qualquer tipo de comemoração. Não se trata de modéstia. Trata-se de uma ferida precoce que ensinou que o afeto é limitado e que recebê-lo pode ser inadequado ou egoísta. Assim, rejeitar o aniversário torna-se uma forma de manter coerência com essa crença interna. Não sou alguém que deva ser celebrado. Mas essa sensação não nasce da realidade atual, mas de uma história emocional passada que continua influenciando como a pessoa se percebe. Uma história onde o reconhecimento foi escasso e a validação intermitente ou inexistente. Para muitas dessas pessoas, o aniversário não implica apenas atenção, mas algo muito mais inquietante. Expectativas emocionais. Aceitar uma comemoração significa aceitar que os outros esperam algo em troca. Sorrisos, entusiasmo, gratidão visível. E para alguém que aprendeu a conter suas emoções desde cedo, essa exigência é exaustiva. Durante a infância, expressar emoções pode ter sido inútil ou até perigoso. Talvez ninguém respondesse. Talvez fossem ignoradas. Ou, pior ainda, minimizadas. Com o tempo, a pessoa aprendeu a se proteger reduzindo suas reações emocionais ao mínimo necessário. Na vida adulta, essa adaptação se mantém. Mostrar emoção demais gera ansiedade. Não porque ela não exista, mas porque não se aprendeu a geri-la em um ambiente seguro. O aniversário, então, torna-se uma situação de alto risco emocional. Olhares demais, expectativas demais, reações demais que deveriam aparecer. Por isso, muitos preferem evitá-lo completamente. Não querem decepcionar ninguém, não querem parecer frios, ingratos ou distantes. Mas também não querem se forçar a interpretar um papel emocional que não sentem de maneira natural. A psicologia explica que esse padrão surge quando o afeto na infância foi imprevisível.
A pessoa aprende que as emoções geram obrigações e que é mais seguro não despertar expectativas nos outros. Assim, rejeitar a comemoração torna-se uma forma de autoproteção. Dizer "não gosto de comemorar meu aniversário" é, na verdade, uma forma elegante de dizer "não sei como lidar com tudo o que os outros esperam que eu sinta", e embora por fora pareça indiferença. No fundo, há uma luta silenciosa entre o desejo de conexão e o medo de não estar emocionalmente à altura do que essa conexão exige. Por trás da rejeição a comemorar o aniversário, também existe uma necessidade silenciosa, mas poderosa: o controle. Para estas pessoas, controlar seu ambiente emocional é uma forma de sobrevivência aprendida. Quando, no passado, não podiam controlar como os outros reagiam, se receberiam apoio, indiferença ou decepção, aprenderam a depender apenas de si mesmas. Comemorar um aniversário implica ceder parte desse controle. Significa aceitar surpresas, reações imprevisíveis, gestos que não podem ser regulados. Para alguém que construiu sua estabilidade emocional sobre a autossuficiência, essa perda de controle é profundamente desconfortável. Estas pessoas costumam se sentir mais seguras quando ninguém espera nada delas e quando elas não esperam nada dos outros. O aniversário quebra esse equilíbrio. Introduz uma variável externa que pode alterar sua calma cuidadosamente construída. A psicologia aponta que esse traço é comum em pessoas que cresceram tendo que amadurecer cedo demais. Ao não poderem confiar plenamente no apoio emocional externo, desenvolveram uma forte independência interna. Não porque não desejassem cuidado, mas porque aprenderam que depender era arriscado. Por isso, rejeitar comemorações não é um ato de frieza. É uma forma de manter intacta uma estrutura emocional que lhes permitiu funcionar durante anos. Controlar quando, como e com quem se conectam emocionalmente lhes oferece uma sensação de segurança que não estão dispostas a sacrificar. Desde fora, essa atitude pode ser interpretada como distância ou desapego. Mas por dentro, é coerência. É a maneira como essas pessoas protegem seu equilíbrio interno diante de situações que sentem ser imprevisíveis. Assim, evitar o aniversário não significa rejeitar os outros. Significa escolher um espaço onde nada transborda, onde as emoções não saem do controle e onde a pessoa pode continuar sendo fiel à forma como aprendeu a sobreviver. Rejeitar um aniversário não significa rejeitar o afeto. Significa, muitas vezes, proteger uma identidade emocional construída com esforço. Para estas pessoas, o aniversário não é uma data neutra. É um espelho. Reflete expectativas, lembranças, comparações e uma atenção que nem sempre é reconfortante. Onde outros veem celebração, elas percebem exposição. Onde outros sentem alegria, elas sentem pressão. A psicologia explica que, quando alguém aprendeu a se autorregular na solidão, qualquer evento que concentre emoções externas pode ser vivido como uma invasão. Não porque não valorizem quem está ao seu redor, mas porque aprenderam que sua estabilidade depende de manter limites claros. Por isso, evitar essa data não é imaturidade nem frieza emocional. É coerência interna. É escolher a calma em vez do ruído, o controle em vez da incerteza, o silêncio em vez das expectativas alheias. Entender isso muda o olhar. Já não se trata de julgar quem não quer comemorar, mas de compreender que história emocional está por trás disso. Cada rejeição esconde uma experiência anterior, cada limite, uma lição aprendida. Talvez, mais do que insistir em comemorar, a verdadeira demonstração de afeto seja respeitar essa escolha. Porque, para algumas pessoas, o maior presente não é uma festa, mas a liberdade de viver esse dia exatamente como precisam.